Então, boa tarde. Esse site aqui é o site do IPES. O IPES é o Instituto de Pesquisa e Estatística Econômica do Ceará. Esse site, ele reúne todas as informações sobre dados econômicos de todos os municípios do Ceará. Aqui a gente vai estudar o perfil municipal de Icó e de Oroz. Aqui, ó, eu vou passando as páginas. Aí você tem aqui, ó, aspectos gerais sobre características ambientais, política administrativa, demografia, educação, saúde. Depois eu vou baixar isso daqui, juntar os PDF, juntar bem direitinho, de Oroz e de Icó e colocar lá na plataforma, porque o de lá tá desatualizado, o que tem lá é de 2017. Eu vou mandar esse daqui que está atualizado. Esse daqui, deixa eu ver aqui de que ano é. Eu acho que é de 2020, se eu não me engano. O senhor clicou no nome de 2020. Foi 2020? É 2020, sempre é de um ano anterior. Aí aqui você tem os dados. Aqui você tem os municípios vizinhos, que Icó faz limite, no caso Pereiro, Jaguaribe, Oroz, Cedro, Lavras da Mangabeira, o Mariguatu. Tem a população, né? Não, isso aqui não é população, não. Peraí, a população acho que é mais embaixo. Aqui é áreas, aspectos de clima. Aqui você tem os distritos, né? Aí deixa eu subir aqui. Página 2. O senhor sabe se esse site atualiza cada vez que uma pessoa morre? Não. Isso aqui é atualizado por censo. No caso aqui, e todo ano pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras Domiciliares, né? Aí, no caso aqui, você tem os dados dos censos, né? Total da população nos últimos censos. O censo 91, de 2000 e 2010, né? Que foi o último censo que teve. Era para ter tido o censo ano passado, né? Mas nosso querido presidente, né? Adiou para esse ano. E desse ano também não teve. E ninguém sabe quando é que vai ter censo, né? Tá tudo desatualizado. Aqui você tem a população estimada, né? Porque a real a gente só tem no censo. O último censo deu uma população estimada de 65.456, né, em 2010. No ano de 2020, a gente tem uma população estimada de 68.162 168.162 pessoas, né? Aí, aqui você tem ano a ano, de 2015 até 2020. Aí aqui você tem um total de pessoas, né, por município. Aqui você tem dos censos, dos últimos censos, né, 91, 2000 e 2010. Aqui ele traz uma taxa demográfica. É bem ruizinho de olhar isso daqui. Mas, ó, vocês percebem que aqui o laranja é urbana, o vermelho é rural e o azul é o total. Aqui a gente percebe o quê? Que boa parte da população, a maior parte, né, você teve uma queda para o rural, mas a maior parte ainda reside na zona urbana, né, do município. A maior parte da população. Tem como, será que se olhar em tela cheia? Tem, ó. Deixa eu ajeitar um negócio lá da gravação. Peraí, viu? Né? E educação de jovens e adultos, total de alunos matriculados. Esse aqui no ano de 2019. Não tem. Acho que o último que tem é 2019, Aqui você tem instalações escolares. Eu quero chegar lá para a parte de economia. Página 4. Aqui você tem dados sobre saúde.
Aqui você tem casos de negócio de doença. A gente vai passar. Pronto. Aí chegou na parte que eu queria, que é a parte de economia. Ó, aqui nós temos dados sobre emprego e renda. Aqui nós temos número de empregos formais, segundo faixa etária, né? Aí você tem, ó, a maior parte dos empregos formais está na faixa de 30 a 39 anos, né? De 30 e 39 anos e 40 e 49 anos. Olha aqui os empregos formais de pessoas razoavelmente jovens, né? Que vai de 18 até 29. Vocês veem que boa parte, a maioria dos empregados, né? De pessoas com emprego formal já estão na faixa de 30 a 49 anos. Aí aqui você tem o total desses que estão com emprego formal, a questão da escolaridade. Boa parte, a maioria deles tem a questão do ensino médio completo. Então você vê aqui a questão do ensino médio completo. A maioria deles tem o ensino completo e boa parte já tem a questão do ensino superior completo, né? Então a maioria tem o completo, aqui já é o ensino superior completo. Aqui você tem dados sobre o emprego formal segundo a atividades econômicas. Aí a gente tem aqui, ó, indústria, né? Basicamente são poucos, né? Aqui no ICO nós temos de indústria só, acho que a Tigoline e a Lavane, né? A Atomix, né? Atomix e a Lavane, acho que só isso. Aí você tem serviço industrial de utilidade pública, construção civil, comércio, né? Boa parte está no comércio, serviço e olha o tanto de funcionários públicos, né? A maior parte dos empregos formais do município de Icó vem da administração pública, né? Ou de funcionários dos municípios ou do estado ou da União. Boa parte dos empregos são formados pela administração pública, né? E empregos da área agropecuária, muito pouco. Aí nós temos aqui saldo de empregos formais, né? Segundo atividades econômicas. Aqui é como se fosse a questão de saldo, né? Vamos passando. Aqui a gente tem o IDM, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Municipal. Você tem aqui dados globais, né? Só que o que eu quero que vocês olhem é o IDH. Pronto. Aqui nós temos o IDH do município de Icó, no ano de 2010, só vai ter do censo. Ó, nós temos 0,6, né? O global. Lembrando que mais próximo de 1, né, melhor. Então, o último IDH, né, feito pelo censo, dá 0,6. E o municipal aqui está 20,206, né? No ranking, ele é o 116, né? No estado, acho que são 163 ou 164 municípios e o ICO está no 116, né? Então, tá bem no final, né? Guardem esse número, 116. A gente vai já ver o de Oroz. Vocês vão ver como o Oroz está bem à frente de ICO. 116. Vamos ver a página 8. Aqui vai dar dados sobre habitação, transportes. Pronto. Aí aqui nós temos questão de economia, a parte de economia e finanças. Aqui nós temos a questão da produção agrícola. O último ano que tem aqui dados é 2016. Aliás, 2017. É o último ano que tem. Aí você tem aqui, ó, as culturas, né? O quanto de sacas, né, que foram produzidas no município naquele ano. Então você tem arroz, fava, feijão, milho, né, batata doce, cana-de-açúcar, mandioca. Vocês veem que basicamente o município basicamente só produz milho, né, e feijão.
e muito pouco arroz, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, o ano de 2009, onde a gente tinha... Pode perguntar, pode falar. Porque é bem difícil plantar arroz na terra do Ceará, né? Isso, na seca, né? Vamos ver aqui, ó, o ano de, acho que 2009, que é onde a gente teve a cheia, para vocês verem como... Eles normalmente plantam os que tem mais forte contra a Ó, aí seca. você já teve bem mais, ó. Em 2009, ó, você tem aqui bem mais, ó. Questão de milho, né? Feijão, arroz, né? Você tem um número aqui, você tem um percentual pelo estado. Deixa eu voltar aqui ao ano, o ano mais recente que tem, que é o 2017. Aqui você tem a área colhida, né? Boa parte só milho, né? Milho e feijão. É basicamente a cultura de qual é basicamente essas duas culturas, né? Milho e feijão. E um pouquinho de arroz, né? Depois vem fava, batata doce, mandioca, cana de açúcar e tomate. Aí vamos para outra página. Aqui a gente tem quantidade produzida, né, em origem animal, questão de leite, mel de abelha e ovos de galinha. A questão da indústria. Aí aquele construção civil, extrativista mineral, serviços de transformação, né, metalurgia, material elétrico, madeira, couros. Ele faz tipo um levantamento da indústria. O comércio, né? Aí ele traz aqui, ó, são 137 empresas comerciais no município. Aí ele divide, né? Atacadista 9, varejista 1.028, mercadoria. Aí ele faz, né? Mercadorias. Aí ele faz aqui, ó, de bebidas, tem 52 empresas que vendem bebidas, automóveis 7, automóveis, caminhonetes, utilidades, motocicletas e motonistas 7, peças e acessórios para veículos. Aí ele faz ó, tecidos, óticas, artigos, ele faz tipo uma conta nos vários tipos, né, de comércio que existe. Estou já terminando, são 14 páginas. Página 12, ele traz aqui sobre prestação de serviço. Aí, aqui o produto interno bruto. Aqui o mais recente que tem é do ano de 2018. Vocês vejam que o produto interno bruto aqui foi de 552.394, né? E o PIB per capita 8.127. Aí que você tem a participação sobre setores econômicos, dados sobre as finanças públicas do município. Você tem aqui as receitas, né? E as receitas de tributos. A gente vai já analisar, comparar os dados. Aqui o último dado que tem é despesa, né? 2015, tem 2019, pronto. De 2019, o ano mais... Aí tem a política, questão dos eleitores, né? Por faixa de sexo. O ano mais, tem de 2020, mais atual. E aqui você tem um total de eleitores por instituição, o mais atual de 2020. E aqui você... Oroz, né? Aí aqui você tem os municípios, né, que faz delimitação, os distritos, né? E os respectivos anos de criação. Vejam que o distrito mais novo é o distrito de Santarém, né, que foi criado em 1991. Oroz é um município bem novo, né? Tem aqui a data que foi criado. 1956, anos de criação.
É um município bem recente. Isso comparado a Icó, né? Aliás, Oroz já foi Icó, né? Enfim. Aqui você tem dados sobre a população, né? Em 2010. Alguém levantou a mão? Vi só o barulho, né? Aqui você tem uma população estimada, né? Que você tem os índices demográficos. A maioria vive em zona rural, né? Aí vamos aqui. Aqui você tem dados sobre educação. De escola só tem uma escola estadual, né? Municipal tem 15 e uma escola particular. Está 2018, fez 2019. Em Oroz, só tem uma escola particular? Nossa, pensei que tivesse mais. Eu também pensei que tivesse mais. Conforme o IPE só tem uma, né? O número de habitantes é quanto? Eu acho que a gente já passou, peraí. Esse daí é do ano de 2020. Ó, segundo o censo, último censo, você tem 10.968, né? Isso em 2010. Como esses dados do último censo. Aí aqui você tem uma população estimada, né? No caso de 2020, 21.384. Veja que a população de 2020 já é menor do que a de 2019, né? Eu acho que pela questão do coronavírus. Eu não entendo como é que eles fazem esse cálculo de população estimada. Eu acho que eles devem fazer sei lá, alguma pesquisa. Eu não sei como é que eles estimam isso. Porque aqui em casa mesmo ninguém veio pra cá, não. A população é feita Pelo número de pela registro. casa. Pelas casas que têm, acho que acesso a saneamento básico, água e luz. Acho que é pelo cadastro clínico disso. E também pelo registro também, né? Pelos cartões. Quando a criança nasce, né? Eu acho que eles devem fazer. Registro de óbito e de natalidade, acho que é. Isso, eu acho que eles devem fazer por isso também. Aí vamos aqui, dados de educação. Deixa eu ver essa daqui. Aqui nós temos dados por saúde, isso daqui não nos interessa. Esse daqui também. Pronto, aqui nós temos emprego e renda. Veja que a maioria também está naquela faixa de empregos formais, está naquela faixa. No caso aqui já aumenta, né? A maior parte dos empregados do município, em Icó, era nessa faixa de vocês lembram, acho que era de 25, né? Até 39, era essa daqui. Já Oroz, boa parte dos empregos formais estão de pessoas mais velhas, de 40 a 64 anos, né? Boa parte dos empregos formais são de pessoas mais velhas. Aí aqui, por escolaridade, a maioria das pessoas com emprego formal estão com ensino médio completo, né? E depois, com nível superior completo, você tem 52, né? Só tem 2 pessoas com doutorado, né? Com emprego formal no município. Quem será essas 2 pessoas? Aí você tem aqui empregos formais segundo atividades econômicas. Aí você tem aqui extrativista, industrial, 4. Boa parte está no comércio, a maioria está no comércio, né? E a maioria também administração pública. Então vejam que tanto Icó como Oroz, maior parte dos funcionários, né, depende da administração pública, seja ela municipal, ou estadual, ou federal. Não catalogaram construção civil? Não entendi por que também não acho que porque não sei, né? Não entendi também por que não tem dados. Esse daqui é de que ano? De 2019. Vamos ver anos passados. Se tinha. 2018 tem dados.
59, 2018. Tem que ver com base nos anos, né? No caso aqui, o último ano, 2019. Pode falar. Que levantou. Que eu tava desligando o áudio. Aí. Aí pegou, né? Saldo de empregos formais, né? Ele fez aqui um saldo. Aí vamos aqui para o próximo. Aí vamos para o índice de desenvolvimento, né? Vocês lembram o índice de desenvolvimento, o IDM, o municipal de Icó? Acho que era 20, não era? Era 20, alguma coisa. Você vê que o de Oroz é um pouquinho maior, o índice de desenvolvimento municipal de Oroz. O de Icó era 20, alguma coisa e o de Oroz é 22. Essa diferença diminuiu um pouco. Se a gente pegar de 2000, aquele ano que eu mostrei para vocês, que acho que era 2017, ele, 2018, mesmo 2018, 21. O de Icó, se não me engano, era 20, alguma coisa. Então, vejo que a diferença tem diminuído com base no tempo. Aí vamos olhar o IDH. O IDH de Oroz também é maior. O de Icó é 0,60. O de Oroz é 0,64. Então, o índice de desenvolvimento humano de Oroz é maior do que o de Icó. Lembrando que o último dado que tem é o de 2010, do último censo. Então, você tem tanto o municipal como o IDH, o de Oroz é maior. Habitação, né? Domicílios, saneamento, energia elétrica. Aqui você tem consumo de energia elétrica. Transportes. Pronto, economia e finanças. Aqui você tem dados sobre lavoura, né? Esse aqui é de 2016. Deixa eu ver o mais recente que tem. O mais recente que tem é de 2017. Aí você tem aqui, arroz, 3, né? Aí feijão, milho, né? Basicamente a mesma cultura de Icó. Milho e feijão. E aqui questão de rebanho, né? Bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, galináceos e galinhas. Não me pergunte qual a diferença, que eu não sei, não. Eu acho que galináceo deve ser aqueles capote, aquelas coisas, né? Acho que deve ser isso. Aí vamos aqui. Dados de indústria, né? Leite. Aí a indústria. Empresas industriais. Ao comércio, vamos para o comércio. Comércio aqui tem um total de empresas, né? Total 440 empresas comerciais. Aí vai dividindo. Não tem empresa atacadista. Pelo menos o último dado é de 2020. Vai ter mais atualizado. Não tem nenhuma empresa atacadista em Oroz. Tem, não. Um que abriu agora, que eu não sei o nome, mas é alguma coisa atacadista. Não entrou na conta ainda, não. Tem uma só, que é o Mega Atacadista. Na verdade, É. não é atacadista. Ela não é atacadista. Ah, então é só o... Não, acho que não tem. Não entrou na conta ainda. Aí você tem aqui, varejistas, mercadorias, bebidas tem 16. De automóveis só tem um que vende automóveis, caminhonetas, motocicletas. Não, também não entrou no censo. Tem bem 3. Não, bem 3. Aí vamos para outra página. Aí você tem aqui prestação de serviços, questão de comunicação, intermediação financeira, educação. O PIB, né? Traz dados do PIB per capita. O PIB per capita eu esqueci de comparar, mas eu vou passar, eu vou tentar baixar esse PDF aqui. Aí eu quero que vocês comparem 3 dados: o índice de desenvolvimento municipal, o índice per capita
e o IDH. Quero que vocês comparem esses 3 índices. Só para comparar. E a política. Eu vou dar o site para você. Eu acho que eu vou salvar o PDF. Eu pego o PDF só das páginas que interessam. Depois consegue mudar de ano, é mais chique. Esse daqui é meio que parado, né? No tempo. Aquele não, aquele é mais dinâmico, né? Sim, aí vamos para a aula de hoje. Então, vejam que é bem interessante, né? Esse site do governo, que você do IPES, onde você pode pesquisar aspectos da economia local, né? Dos municípios. É bem interessante isso. Aí vamos aqui para a questão do modelo de demanda e oferta, né? A gente vai estudar o modelo de demanda e oferta, a questão das equações em si, né? A gente vai entender hoje a questão das leis de demanda e oferta. E na próxima aula que a gente tiver, a gente vai aprender a como calcular essas equações, tá bom? Quem pode começar aí na leitura? Economia de mercado. Posso ir? Eu posso? Pode. Pode ir. Quem foi que falou primeiro? Foi eu. Modelos econômicos são teorias simplificadas que mostram as relações fundamentais entre as variáveis econômicas. Nesta aula, estudaremos o modelo básico da economia, que explica mudanças nas variáveis de preço e quantidade produzida por um determinado mercado. O modelo de demanda e oferta. Ao final desta unidade, você deverá ser capaz de usar o modelo de demanda e oferta para identificar a lógica de artigos de jornais e revistas quando analisam mudanças de preços ou de produção dos bens e serviços, e calcular preços e quantidades de equilíbrio em um determinado mercado. Vou continuar. Vivemos em uma economia de mercado, mas o que isso quer dizer? Na aula passada, identificamos as 3 funções básicas que qualquer sistema econômico deve resolver: o que produzir, como produzir e para quem produzir. Em uma economia de mercado, tipo capitalista, essas 3 funções básicas são resolvidas pelos consumidores, firmas e governos, interagindo em um mercado. De outra forma, em uma economia planificada, tipo socialista, essas 3 funções são resolvidas pelo governo central. Pode continuar. Todos os dias escutamos ou lemos algo que trata sobre mercado. Basta abrir os jornais, assistir à televisão ou mesmo visitar as ruas da cidade. Em sentido geral, o termo mercado designa um grupo de compradores, lado da demanda, e vendedores, lado da oferta, de bens, serviços ou recursos que estabelecem contato e realizam transações entre si. As transações no mercado são realizadas quando compradores e vendedores acordam com um determinado preço. Até aqui, nenhuma novidade. Mas você já parou para pensar como os preços são determinados? Como podemos fazer previsões para mudanças de preços mesmo não estando participando do mercado diretamente como comprador ou vendedor? Se existem milhões de transações nos mercados todos os dias e cada transação tem uma característica diferente, como essas previsões podem ser feitas? A resposta para estas perguntas está no uso de um modelo econômico que organize e sintetize as principais relações existentes entre as variáveis econômicas de um mercado. Obrigado, Valéria. Desculpa aí por fazer você ler a página inteira. Tudo bem. Ó, a gente viu na aula passada que todo mercado ele é caracterizado, ou pelo menos ele é problematizado por 3 questões principais: o que produzir, como produzir e para quem produzir, né? E aí, esse modelo econômico, ele é basicamente feito por 2 atores principais. De um lado, a gente tem os compradores, que são aquelas pessoas que demandam produtos e serviços, e de um lado você tem os vendedores, que são exatamente aqueles agentes econômicos que põem à disposição do mercado produtos e serviços. E aí, esses produtores, esses vendedores, eles comercializam produtos e serviços mediante uma moeda, né? Uma moeda central. E aí,
dependendo do volume de compra e dependendo também da escassez, né, dessa oferta desses produtos, e dependendo também da demanda desses produtos, ou seja, quando você tem uma alta demanda por produto e serviço, dependendo do volume dessa demanda e também do volume dessa oferta, a questão dos preços elas vão se variar, né? E a gente vai já entender como é que funciona essa questão do preço em si, como é que esse preço sofre alteração, como é que ele é determinado, né? Assim, por que realmente sofrem alteração, por que os preços sobem, né? Quando a gente tem inflação, por exemplo, por que um preço de determinado produto sobe? A gente vai entender por que isso acontece. Outra pessoa para ler essa parte. A gente vai já entender, eu vou já explicar. Quem pode ler essa parte? O lado dos compradores é constituído. O lado dos compradores é constituído tanto de consumidores, que são compradores de bens e serviços, quanto de empresas, que são compradores de recursos, trabalho, terra, capital e capacidade empresarial, utilizados na produção de bens e serviços. O lado dos vendedores é constituído pelas empresas que vendem bens e serviços aos consumidores e pelos proprietários de recursos, trabalho, terra, capital e capacidade empresarial, que os vendem ou arredam para as empresas em troca de remuneração. Pode seguir. O modelo econômico é composto por variáveis. Um modelo econômico é composto por variáveis econômicas e pressupostos de comportamento. No modelo econômico de demanda e oferta, as principais variáveis econômicas são o preço e a quantidade de produto negociado no mercado. E o principal pressuposto desse modelo é de um mercado perfeitamente competitivo. Obrigado. Acho que é Cauê, né? Eu te chamo de Pierre ou de Cauê? O povo me chama de Cauê, assim, mas na escola o povo me chama de Pierre, então você pode me chamar de Pierre. Então, aqui nós temos o modelo econômico, né, que é formado, de um lado, por compradores, como eu falei, que é exatamente quem vai demandar, né, tanto trabalho como terra, capital, enfim, ao lado das pessoas que vão comprar e ao lado das pessoas que vão vender. E aí, dentro desse modelo econômico, que é formado por diversas variáveis, a gente vai ter o que a gente chama de modelo de mercado ou estrutura de mercado. A primeira estrutura de mercado que a gente teria é a concorrência perfeita. É o modelo de estrutura. Mais na frente, nessa disciplina, a gente vai ver as estruturas de outras estruturas de mercado. Eu vou colocar aqui as principais, mas depois a gente vai... hoje a gente vai estudar a concorrência perfeita, mas existem outras estruturas de mercado. Então, o perfeitamente competitivo, também chamado de concorrência perfeita. Concorrência, acho que é só um E. Concorrência perfeita. Monopólio é outro tipo de estudo de mercado. Acho que vocês já ouviram falar sobre monopólio. É uma palavra comum. Monopólio. Já ouviram falar dessa palavra, monopólio? Sim. O que significa, no entendimento de vocês, monopólio? É um poder? Entre aspas, né? Sim, mas... Não, assim... Hegemonia... Quando está concentrado, alguma coisa está concentrada na mão de uma só pessoa. Isso. Uma hegemonia de poder de venda para uma só empresa ou uma só estatal. Isso mesmo. É quando só uma empresa controla o mercado. Isso é um monopólio. Por exemplo, hoje a gente tem monopólio de petróleo, né? Só a Petrobras que pode explorar petróleo no Brasil. Temos monopólio na questão dos Correios, né? Só tem os Correios, inclusive, né? Tá uma polêmica que ela foi
vendido, né? A empresa vai ser privatizada, enfim, ninguém sabe como é que vai ficar essa questão dos Correios, né? Se vai ser vendida, mas se vai ficar em único, vai continuar um monopólio, se vai abrir para várias empresas, né? Essa questão, né, da correspondência. O interessante é que abra, né? Para não ficar monopólio e a questão dos preços, enfim. Quando tendem a dividir a concorrência, tende a baratear os preços e a melhorar o serviço. Então, se realmente te quebrasse o monopólio, isso é bom. Agora, se ficar só uma única empresa controlando, aí eu não vejo vantagem nessa privatização. Aí nós temos o oligopólio, a gente vai estudar depois isso. O oligopólio, aí tem o monopsônio. Já ouviram falar nessa palavra, monopsônio? O monopsônio é o contrário do monopólio. No monopólio, você tem um único vendedor. É a única empresa que vende para várias pessoas. O monopsônio é o contrário. O que é o oligopólio? O monopsônio é você tem um único comprador para vários vendedores. O monopólio é um vendedor para vários compradores. O monopsônio é um comprador para vários vendedores. Exemplo de empresa monopsonista. A Betânia. Aqui não sei se ela compra leite de muitas coisas, né? Isso. Muitos vendedores. Isso. A Caroline vai saber que ela mora em sítio, né, Caroline? Aqui no Icó, a Betânia, ela é uma empresa monopsonista. Ela compra leite de todos os produtores do município. Pelo menos na maioria, é ela que compra. Ela é uma empresa monopsonista. Só ela que compra, né, dessa região. Leite. Então, é um comprador para vários vendedores. O monopólio é um vendedor para vários compradores. O oligopólio é quando você tem poucos compradores, poucos vendedores. Poucos vendedores. E esses vendedores. E esses vendedores, eles comandam todo o mercado. São poucos vendedores e esses vendedores, eles meio que se fecham de forma que só eles que controlam o mercado. Exemplo de oligopólio, empresas de telecomunicação. Então, quais são as empresas de telecomunicação que nós temos no Brasil? As operadoras. Claro, Oi, Vivo. E só. Tem mais do que 4? Pode ser até que tenha mais, né? Embratel, Brisanet, mas são pouquíssimas. Não. Passa de 5, não passa de 5. Acho que se passar para 6 ou 7. São pouquíssimas. Outro exemplo de oligopólio, bancos. Quantos bancos que vocês conhecem? Banco Bradesco, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Banco... que mais? Itaú, Santander. Pelo menos os maiores. Não dá para citar o Nubank, né? Mas talvez o Nubank. Nubank não é banco. Nubank é uma instituição financeira de pagamentos. Agora eles compraram uma corretora de valores, mas por enquanto ainda não é banco. Tem mais banco. Tem bem mais. A gente tem vários bancos. Então, o C6 Bank, né, que é um banco, o Banco Inter é um banco. Tem vários, né? Mas se a gente for falar em volume, em capitalização financeira, em questão de movimentação financeira, a gente só tem 5 principais, que é a Caixa Econômica, os maiores, né? Tem a Caixa também. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e o Santander. Pronto. Acho que são esses 5, os maiores. Alguém levantou a mão? Não. São esses 5 mesmo. Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. São 5 os maiores bancos. E eles praticamente que controlam todo o mercado bancário.
Querem outro exemplo de oligopólio? Canais de televisão. Quais são os canais? Quais são a mídia televisiva? Globo, SBT, Globo, SBT, RedeTV, Band, Só são Record. quase 5. Record. As que comandam. As que mandam no mercado. Pode ser que tenha até mais. TV Cultura, tem TV não sei da onde. Mas quem é que assiste? Quem é que É assiste? satélite. É mesmo. Quem é que assiste? Eu mesmo mal assisto televisão. O negócio agora é, se você quer achar alguma coisa, é tudo no celular. Outro oligopólio, streams. Você olhar Outro oligopólio, serviços de streams. Qual que vocês conhecem? Netflix, Amazon Prime. Prime Video, Tem o Globoplay. Globoplay, a faz 3. Aí tem HBO. HBO 4 e a Apple, né? 5. É. Tem mais? 5. Eles que controlam o mercado. Tem mais, deve ter, mas esses são... Disney, já tá vindo, né? Disney Plus, Já tá vindo mais, né? E aí tá mal polêmica, né? Que o Grey's Anatomy vai sair, né? Meu Deus do céu, tem que terminar de assistir ainda, não pode sair não. Eu parei eu acho que foi na 15 ou foi na 16. Eu tô na 14, ou é na 15, por aí. Foi triste. E depois Sem tempo de assistir, final de semana. já tá com Só quase... com atividade. Tá com quase 3 meses que eu não assisto, mas enfim, Eu vou também. botar aqui para economia, senão os outros vão brigar. Vamos lá. E aí vai, né? Tem vários exemplos de oligopólio, mas os oligopólios eles se caracterizam basicamente por isso. São poucas empresas que comandam o mercado, elas que mandam em tudo. Então a característica do oligopólio é isso. Poucas empresas que comandam e tem também o oligopsônio. Pronto, esses são os principais. O oligopsônio. O oligopsônio é basicamente a mesma coisa do oligopólio, só que questão do monopsônio. São poucas empresas compradoras. Aí a gente poderia chamar o mercado de leite, por exemplo. No mercado de leite, aqui no Ceará, nós temos 2 empresas que são oligopsonistas, que são a Betânia e a Isis. Elas compram... A Isis está prestando para nada, só mais a Betânia. Pronto, elas compram basicamente todo o leite daqui do Ceará. Basicamente essas 2 empresas. Oligopsonistas, elas que O mercado de refrigerantes, Pedro, tem um monopólio, né, da Coca-Cola, basicamente. quase... Acho que é dar mais sabor, não? Coca-Cola e Cajuína. Mas aí no Ceará. No Ceará, sim. Não, mas não seria monopólio. No Brasil é monopólio. É oligopsônio. É oligopólio. Não é oligopsônio, não. Oligopólio. Porque você tem poucas empresas que comandam o mercado. Mas a Coca-Cola é quase um monopólio. Porque se você pensar... Desculpa. Ela comprou várias empresas. Ela comprou a Fanta. Ela comprou o Guaraná Jesus. Ela comprou aquele Quat. Comprou a Água Cristal. Comprou várias empresas do ramo de bebidas. As empresas que ela... Vocês sabiam que a Cajuína ia ser comprada pela Coca-Cola, só que o dono não sabia. A Cajuína fica em Juazeiro, é a central? Eu ia levar vocês pra Cajuína. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Acaba com o vídeo, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Professor, você ainda foi falar, professor. Eu levei ainda 2 turmas ainda. Eu levei a turma que já tá com... Vai fazer 4... Eu levei 2 turmas, foi. A turma que se formou ano passado e a que está se formando esse ano. Nem levei a turma do ano passado, que está hoje no 2º ano, e nem levei vocês. Mas quem sabe, né, um dia. Mas acho que eles não estão fazendo visita não, por conta do coronavírus. Mas é bem interessante. Mas é onde? É em Juazeiro? É Juazeiro do Norte. Eu vi. É excelente a visita da Cajuína. É excelente mesmo. Mas quem sabe um dia a gente vai, né? Sim, voltando aqui. Então, essas são as estruturas de mercado. Vocês viram que o mercado, ele tem uma estrutura... A maioria do mercado, ele tem uma estrutura imperfeita.
Então, você tem um monopólio, que você só tem um vendedor para praticamente todo mundo. Você tem o oligopólio, que você tem poucas empresas que dominam o mercado. Você tem um monopsônio, que seria apenas um comprador para vários vendedores. E você tem também o oligopsônio, né, que seriam poucos compradores para vários vendedores. Aí o que acontece? No mercado, o mercado perfeitamente competitivo é o que a gente chama de concorrência perfeita, né? A gente sabe que na prática o mercado a gente tem essas outras estruturas, mas o que seria perfeito seria a concorrência perfeita. E qual é a característica da concorrência perfeita? É um mercado onde você tem um grande número de vendedores e compradores no mercado. Quando você tem alto número de compradores e de vendedores, o preço é basicamente não é tão alto e não é tão baixo. É um preço que ninguém tem capacidade de influenciar o preço individualmente. Ou seja, não existe aquela guerra pelo preço, porque se você tem um monte de gente vendendo aquilo, e se você tem alta demanda, então não há modificação no preço com o passar do tempo, né? Então, cada agente, ou seja, cada empresa, não vai ter o poder de influenciar o preço individualmente. Diferente do monopólio, por exemplo. No monopólio, a empresa ela que dita o preço. A Enel, por exemplo. A Enel é uma empresa monopolista. É só ela que distribui energia para o Ceará inteiro. Então, se der na telha que a Enel quiser aumentar a tarifa dela, ela aumenta. E a gente que é consumidor que... Toda vida... E a gente... Toda vida... Pode terminar. Pode falar. Por isso que toda vida que dá na telha dela, ela aumenta a tarifa. Porque parece que toda semana tá dando na telha dela. Ela aumenta e não quer saber da gente, né? A gente, como ela só tem ela que vende, ela coloca o preço que ela quiser, porque ela é empresa monopolista. Já imagine se a gente tivesse vários distribuidores de energia. Seria mais difícil. A conta do viesse menor, né? Seria mais difícil para ela mudar, porque ela pensaria duas vezes de alterar o preço, porque ela pensaria na questão da concorrência. A internet, por exemplo, a internet é um oligopsônio, é um oligopólio. Quantas empresas de internet a gente tem aqui na região? Internet fixa? Duas, né? Brisanet e Brisanet. Se uma falhar... Tem outro também. Tem outro, só que assim, não, eu acho que não é a Jaguanet também. É a HughesNet. Qual? Tem uma que é Jaguanet também. Não, Jaguanet é de Jaguaribe já. Mas tem aqui no ICOL, que aqui em casa a gente usa dela. Arrasou. Ele pega? Nossa. Mas tem uma que não... Mas via rádio, né, Mariana? É via rádio, né? Oi? Mas é via rádio, né? Não. É fibra ótica? Não. É fibra ótica? É sim. Arrasou. É normal. Aqui onde eu moro é a Gilite, né? É ótima a internet. Eu amo essas aulas que eu fico... Lá na minha avó também é. Eu aprendo. Assim como eu ensino, eu aprendo com vocês. Porque tá aí. Agora que eu tô sabendo dessas duas empresas. Aí tem uma que é a HughesNet, só que não tem, tipo, empresa fixa aqui no ICOL, mas parece que tem pessoas que têm essa HughesNet, que é via antena, via satélite. Mas eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa de mercado nos consumidores, você vai ver que 60% dos consumidores é Brisanet. 60%. Porque fala que a móvel não presta pra nada. Pois é, mas com o surgimento... Tem a net rápida também. A net rápida, tinha a LC, que eu não sei se é LC. A LC acho que não tem mais, não. A net rápida foi de muito tempo atrás. Acho que muita gente não tem mais, não. Aqui Mas tinha a ainda Meganet tem também. gente aqui que onde eu moro uso dela. Pois é, se a gente tivesse várias empresas de internet à disposição, no momento que uma quisesse aumentar o preço ou o serviço baixasse, a gente ia para a concorrente, né? Se realmente a concorrente fosse boa, né? Mas, exemplo, a Brisanet, se tivesse várias empresas, ela pensaria duas vezes antes de aumentar o preço. Porque ela pensaria o seguinte, não vou aumentar, porque senão os clientes vão para a concorrente.
Então, quando você tem um grande número de compradores, de vendedores, um agente econômico isolado ele não tem poder de influenciar o preço. Outra característica importante é que os produtos negociados são homogêneos. Ou seja, os produtos de todas as empresas do mercado são muito parecidos. Exemplo, agrícolas e petróleo. Aqui no Ceará, nós temos a concorrência perfeita, como vocês viram lá, tanto de Icó como Moroz, a gente tem a concorrência perfeita do milho. A gente tem muitos produtores de milho aqui no Icó. E principalmente no inverno, né? Isso. É uma concorrência praticamente perfeita. Aqui, na minha casa, a gente planta milho aqui. Eu moro no sítio. Você já sabe, né? Já deve estar pelas as galinhas, né? Pois é, aqui a gente planta milho no quintal daqui de casa, quando é inverno. E o milho a gente utiliza para dar para as galinhas, né? E a gente dá para o ano todinho. A gente tira cerca de 15 a 20 sacas, né? O quintal um pouquinho grande, né? Daqui. Aí a gente tira, dá para o ano todinho, esse saco de milho, para as poucas galinhas que a gente tem, né? A gente pensa, vocês pensam que tem muito, mas são poucas, né? Pelo escândalo que elas fazem. Mas o milho aqui no Ceará todo, a gente viu Icó e Oroz, mas é praticamente no Ceará todo. É uma concorrência perfeita, o milho. Por quê? Porque você tem muitos produtores e muitos compradores, porque é um produto básico, né? Praticamente boa parte dos animais consome milho. Pedro, mas assim, quando chega no inverno, que a maioria dos produtores plantam milho, o preço do milho ele cai um pouco, né? Porque muita gente tem. Isso. Quando você tem, a gente vai já falar sobre isso. Quando você tem muita oferta do produto no mercado, o preço tende a cair. A gente vai já ver isso. Aí tem uns plantadores, né, agricultores, que fazem uma forcinha para plantar milho durante mais ou menos essa época agora, né? Para poder que o milho tá mais alto. Aí faz sistema de irrigação, essas coisas. Para poder manter o preço. Para poder manter o preço, justamente para atender a demanda, né? Por isso que eu falei que o milho é praticamente um produto de concorrência perfeita. O quilo do milho, acho que em palha tá R$1, mais ou menos. Se eu não me engano. 1,20. Tá bem? É um produto que tanto se planta no inverno como também no verão. Quando no inverno praticamente todo mundo planta, né? Porque é uma cultura que não necessita de muita água, né? Chove 2, 3, 4, 5 vezes ali, aquela água já dá para sustentar o milho. E no verão ele funciona. Agora a gente está começando a voltar ao perímetro irrigado aqui eles estão começando a soltar água pelo açude de Lima Campos, está começando a... Pelos drenos, né? Estão começando a irrigar pelos canais, né? O perímetro irrigado. E essa parte mais... aquela outra parte do perímetro irrigado que é banhado pelo Rio Salgado, NH2, NH3, né? KL, aquela parte também é irrigada, né? Pelo Rio Salgado ou pelo Rio Jaguaribe, né? Já recebe algo por ali, GH2, GH1 também, né? Planta também recebendo, né, água dessas fontes. Então, assim, esses são produtos que são iguais. Quando a gente fala de concorrência perfeita, a gente fala em produtos que são homogêneos, ou seja, são produtos que são iguais. E a terceira característica, cada vendedor escolhe o preço e a quantidade de forma a maximizar os seus lucros. E cada comprador no mercado quer tirar a maior satisfação pessoal do bem ou serviço negociado. Então, assim, é um mercado onde cada vendedor vai tentar maximizar o seu lucro, ou seja, vai tentar vender o mais caro possível, e cada comprador vai tentar, logicamente, ter a maior satisfação possível, ou seja, comprar com o preço que ele acha mais adequado, né? Aí diz assim, os pressupostos de um mercado, de um modelo, são importantes para simplificar uma situação complexa e focar no objetivo principal a ser investigado. Sabemos, por exemplo, que o número de transações de mercado é muito grande
e que cada comprador ou devedor pode ter um comportamento diferente na hora de realizar um negócio. Se prepusermos um comportamento padrão médio, vou de demanda de oferta, o lado da demanda. Eu posso? Pode. É essa da teoria da demanda? Isso. Ok. A teoria da demanda deriva de algumas hipóteses sobre a escolha do consumidor entre diversos bens e serviços que um determinado orçamento doméstico permite adquirir. Essa teoria procura explicar o processo de escolha do consumidor diante das diversas possibilidades existentes. Devido a certa limitação orçamentária, o consumidor procura distribuir a renda disponível entre os diversos bens e serviços, de maneira a alcançar a melhor combinação possível que possa lhe trazer o maior nível de satisfação. É importante ressaltar que a demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar por determinado preço. Portanto, a demanda representa um plano de compra para cada possível preço no mercado. Pode continuar. Só um instante, peraí. Lei da demanda. Quanto maior o preço de um bem ou serviço, menor vai ser a quantidade demandada por esse bem ou serviço. Pronto. Parei. Ó, o que diz a teoria da demanda? A teoria da demanda vai dizer o seguinte, que quanto maior o preço de um bem ou serviço, menor será a quantidade demandada por esse bem. Então, a gente sempre vai pensar a lei da demanda como uma função inversa. A gente sempre vai ter essas duas variáveis. A gente vai ter, no caso, a demanda e o preço. Quanto maior for a demanda, aliás, quanto maior for o preço, quanto maior for menor vai ser a demanda. Quanto maior for a demanda, menor o preço. Né? Então, são funções inversas. Pensa o seguinte, agora, o iPhone 12. Vai lançar o 13, né? Vocês que são entusiastas aí da área tecnológica. Eu só queria saber o que é que eles vão inventar agora no 13. Porque câmera já tem de... Ó, o iPhone 12 custa, eu acho que uns 10 mil reais, né? É uns 9 mil. É por aí. Como o preço é bem alto, poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. A demanda é bem baixa. Mas se, por exemplo, um celular intermediário, né? Um Samsungzinho da vida, né? Um Xiaomizinho da vida. Como o preço é uns R$1.000, né? Tá assim, de 1.000 a 1.500 reais. Que é basicamente o celular que eu, pelo menos, é o que eu compro, né? De 1.000 a 1.500. Então, a demanda já é um pouquinho maior, né? Para essa faixa de preço. Aí ele faz aqui, ele explica, né? Verificamos em nossas práticas de mercado que quanto maior for o preço de uma mercadoria, quanto maior for o preço, menor será a quantidade que estamos dispostos a adquirir essa mercadoria. É lógico, né? Quando você vai no supermercado, que você observa, por exemplo, uma marca de um determinado produto bem mais caro, logicamente, você vai na mais barata, né? Você, por exemplo, você vai no supermercado e você vê uma marca de pasta de dente, por exemplo. Você vê uma pasta de dente lá custando R$30, aí você vê uma com a marca que faz quase a mesma coisa, que custa 10. Você vai pagar 3 vezes mais pelo um creme dental que praticamente faz a mesma coisa, né? É lógico que você vai para a mais barata, né? A não ser que realmente você tenha algum problema, né? Que você precise daquela pasta específica, né? Mas na maioria das vezes a gente procura produtos similares, né? Bem substitutos para aquele... Pois é, se a gente procura aqueles produtos mais em conta, né?
Logo, a lei da demanda diz que a quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço. Isso pode ser representado pela figura abaixo. A figura é essa daqui, ó. Tá na outra página. Enfim. Depois eu mostro para vocês. Quando a gente for estudar as leis, é na próxima aula isso. Que a gente vê. No caso, a próxima aula não é na próxima semana, é na outra. A gente vai ver que a função demanda... Finge que isso aqui é uma reta, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem como fazer uma reta perfeita. Olha. E eu subestimando. Aí, ó. Ó, isso daqui é um gráfico, tá certo? É para ser um gráfico. O que foi? Vocês perguntaram no chat? Não, não vai ter nem aula nem segunda nem terça. A função demanda, ó, isso daqui é uma reta. É para ser uma reta. Ah, eu detesto reta torta. Ó, a função demanda, ela é uma reta descendente. Sempre quando a gente for ver o cálculo, vocês vão ver assim, ó. É uma reta que está descendo. Por quê? Porque ela é uma função negativa. Ela é uma função... O A tá negativo, isso, né? Que ela vai dar... Isso. Negativo. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó. Menos x mais 10, por exemplo. Eu já sei só por olhar o quociente x, no caso, uma função afim ou uma função quadrática, né? Fosse menos 2x ao quadrado mais 2x mais 3, por exemplo. Aqui seria uma parábola, né? No caso, é uma função decrescente, né? Isso. Eu vou explicar isso para vocês depois. Ó, aqui seria, por exemplo, o gráfico dessa parábola. Aqui é o 3. Então, o que seria? Aí eu vou explicar os cálculos depois, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês, que ele colocou aqui a figura, né? Quando o preço do bem é P1, eu acho que isso aqui está na outra página. Cadê o P1 e o Q1? Ah, tá aqui, ó. Ele vai explicar lá na frente que tem, ó. Quando o preço é P1, a quantidade, mas aqui é de oferta, eu queria a demanda. Enfim, não tem. Mas deixa eu tentar fazer aqui. Eu quero fazer de uma forma que vocês entendam. Deixa eu tentar desenhar isso melhor. Agora não apaga. Ai, senhor. Enfim, eu vou ler, aí eu acho que vocês vão entender. Se o preço, se não entender, eu explico melhor na próxima aula, ok? Quando eu estiver explicando os cálculos, aí vocês vão entender melhor. Essa parte de economia, dessas leis de oferta e demanda, vocês só vão entender realmente quando eu estiver explicando os cálculos. Mas vamos lá, vamos ver se vocês entendem a teoria. Se um preço de um bem ou serviço é P1, a quantidade demandada será Q1. Se o preço diminuir para P2, a quantidade demandada irá aumentar para Q2. Portanto, o preço... É porque aqui só dá para entender realmente com o gráfico. Ele não traz o gráfico. Fica devendo. É como se fosse assim, ó. Deixa eu ver como é que ele utilizou os gráficos para o P e para o Q. Vamos para o preço é o eixo Y e o Q é o eixo X. Ó, aqui é o preço e aqui é a quantidade. Aí aqui, por exemplo, aí vocês têm P1 e P2. Por exemplo, vamos dizer que P1 seja R$5, por exemplo. Vamos colocar, por exemplo, a gasolina, por exemplo. Vamos dizer
quando a gasolina era R$ 4. O exemplo aqui, né? Aí agora a gasolina está quase 7, né? Quase R$ 7. P2. Quando você tinha o P1, aqui você tinha uma determinada, você tinha um determinado Q1 aqui, né? Q1 aqui, ó. Quando você tinha, o preço estava R$ 4, várias pessoas conseguiam comprar o preço, né? O que a gente chama de Q1. Quando você aumenta o preço para Q2, que é o 7, o que foi que aconteceu? Em vez de eu ter, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, que 1.000 pessoas estavam dispostas a comprar gasolina com o preço de R$ 4. Quando você aumentou o preço para 7, em vez de 1.000 pessoas estarem dispostas a comprar o preço a 4, vamos dizer que só umas 800 estejam dispostas a comprar. Então, menos pessoas estão dispostas a comprar agora. Aí, a gente tem aqui, ó, uma reta. Ó. Se a gente for ligar esses pontos, a gente tem uma reta. É basicamente isso, a lei de demanda. Quando mais o preço vai subindo, menos pessoas estão dispostas a comprar. É basicamente isso. Quanto maior for o preço de um produto, menos pessoas estão dispostas a comprar aquele bem. É basicamente isso. Vocês entenderam? Né? Quanto maior for o preço, menos gente vai estar disposta a comprar. É basicamente isso. Mas sabemos que o preço não é a única variável que pode influenciar na quantidade de um bem ou serviço que estamos querendo adquirir. Outras variáveis importantes são a riqueza, a renda, os fatores climáticos, propaganda. Pedro. Oi. É porque assim também, né? Tem aquele pessoal que é muito rico, né? Então, digamos que a grande porcentagem do pessoal que tem uma renda, digamos que muito alta, adquire produtos, né? De preço alto também. Aí tem essa questão, né? Isso, ou não envolve? Isso. Porque, assim, aqui a gente só está considerando a variável preço como se fosse a única razão, né? A única característica, o único motivo para a compra de um bem ou de um produto, né? Na maioria das vezes, o preço é a variável mais importante. Na maioria dos consumidores, a gente vê o preço, mas é lógico que outras características também vão influenciar nessa escolha. Status, por exemplo, a marca, né? A renda das pessoas, aspectos climáticos, sabe? Aí traz aqui, ó, propaganda, hábitos, preferência de consumidores, expectativas sobre o futuro, número de consumo, tudo isso vai influenciar. Por exemplo, o iPhone. Por que muita gente costuma comprar iPhone? Só por conta do Instagram. Eu acho que a maioria das pessoas que compram iPhone, pelo menos dos meus, eu coloco entre aspas, porque eu falo com base nos gostos dos meus amigos que têm iPhone, eles dizem o seguinte: por que eu prefiro o iPhone? Por conta do Instagram. Porque o Instagram é melhor no... Isso, Raika. Por conta do Instagram, porque o iPhone, ele não sei o que é, eu acho que deve ser um contrato, eu acho que o Instagram deve ter alguma parceria com a Apple, eu acho que deve ser estratégico, para que o software, o aplicativo em si do Instagram, funcione melhor na câmera. Eu acho que deve ser uma estratégia, que a Apple deve dar alguns royalties, deve dar alguma margem de lucro para o Instagram, justamente para oferecer uma melhor qualidade. Eu acho que deve ser, porque pelo menos é que os e realmente você olha uma foto no Instagram tirada pelo um celular do iPhone e tire pelo Android, você percebe nitidamente a diferença na qualidade. Você percebe. E também tem os filtros que só pegam no iPhone. É. E também já vazaram informação que realmente parece que eles têm um contrato. Deve ser, com certeza. Isso daí eu não tenho nem dúvida. Então, assim, tem outras características. Aí você pensa, será se vale a pena comprar um celular só por conta do Instagram? Eu, por exemplo, que mal posto foto no Instagram, que só
Só uso o Instagram realmente para ver a postagem de alguns influenciadores, que eu acho legal, dessa parte de finanças, essa parte de notícias. Enfim, eu uso muito pouco o Instagram. Então, assim, para mim, o celular pegando, funcionando, vendo o WhatsApp, para mim é suficiente. Então, assim, eu não vejo, mas tem muita gente que não, que essa parte do Instagram de foto é muito importante. Então, vai já ver outras questões. Para mim, funcionando, dando para falar, mandar uma mensagem no WhatsApp, pronto, é essencial. Então, tem muita gente que pensa como eu e tem muita gente que já pensa no lado do Instagram, né? Que vai justamente determinar essa questão do celular em si, né? Da marca. Aí, quando aumentamos a renda, por exemplo, passamos a comer mais vezes em restaurante. Outra pessoa, para não ficar só lendo, que eu já estou com minha voz doente já. Outra pessoa. Já estava terminando a aula, falta só 10 minutos. Quem pode ir aí? Quando aumentamos nossa renda, por exemplo, passamos a comer mais vezes em restaurantes. Mas como podemos usar o modelo de demanda para indicar o aumento na quantidade demandada por jantares em restaurantes? Quando alguma variável diferente de preço afetar a quantidade que estamos dispostos a adquirir de um bem ou serviços, deslocamos a curva de demanda. Com o aumento da renda, a curva de demanda se desloca para a direita, do DO para D1. Dizemos, nesse caso, que houve um aumento da demanda. Podemos ver que D1 para o mesmo preço, P1, por exemplo, estamos dispostos a comprar uma quantidade maior que Q1. Aqui não. Então aparece... Pronto, parei. Obrigado. Basicamente, é porque não tem aqui, mas é como se você pegasse essa curva aqui, ó, e você deslocasse ela para a direita, você aumentasse ela um pouquinho. Aí, em vez de você é como se você tivesse uma renda maior e você costumasse a pagar mais, né? Então você desloca a curva para a direita. É basicamente isso, mas vocês não vão analisar, não precisa entender agora esses gráficos não, tá certo? Vocês vão entender esses gráficos melhor na próxima aula. Então, não esquenta a cabeça de vocês se não entenderem os gráficos agora, tá bom? A gente vai entender melhor esses gráficos na próxima aula. Pode continuar a leitura. Com o aparecimento do DVD... Com o aparecimento do DVD, as preferências mudaram a favor deste e a demanda por fitas VHS diminuiu. Isto é observado neste exemplo com o deslocamento da curva de demanda para a esquerda, D0 para D1. Este deslocamento está ilustrando que para um mesmo preço do VHS, o indivíduo está disposto a consumir mesmo deste produto. Se nossas expectativas sobre o preço do produto no futuro se alteram, nossa demanda pelo produto hoje também deve se alterar. Quer dizer, se é anunciado que o preço da gasolina deve subir próxima semana, a tendência é que a demanda dessa semana aumente. Como vimos anteriormente, o aumento da demanda é ilustrado com a curva da demanda se deslocando para a direita, D0 para D1. Obrigado, Eduardo. Então, é isso. Ele dá um exemplo aí do DVD, hoje ninguém nem mais... É tão interessante, né, esse exemplo desse livro, só para vocês ilustrarem, né? Depois que o DVD surgiu, ninguém comprou mais fita de VHS. Depois que surgiu a internet, o streaming, né? O DVD morreu, né? Ninguém entrou em extinção. Um dia desse, eu estava vendo um DVD de uma palestra de um ex-professor meu, né? Eu até vi, né? Eu tava mexendo na minha escola. Eu tenho um monte de DVD, um monte mesmo. Aí eu tava mexendo, aí deu curiosidade de eu rever a palestra dele, que ele inclusive assisti a palestra dele presencial. Já fazia uns 10 anos que eu não via. Uns 10 anos, bote 10 anos. E a palestra dele eu assisti presencial, né? Que ele veio aqui no ICO e ele já faleceu. Ele faleceu, acho que em 2017, foi em 2018, num acidente de moto. Aí
teve esse exemplo aqui na apostila, aí eu me lembrei, né, de como as coisas mudam, né? 10 anos atrás era a febre DVD, você ia na locadora, comprava, né, você alugava DVD, eu mesmo comprava para gravar, enfim, era uma febre. Hoje, eu acho que não era da época de vocês, não, vocês deviam ser crianças há 10 anos atrás. Mas hoje é o quê? Internet e streaming, né? Hoje ninguém compra mais DVD, enfim. Tem gente que compra, né? Os da minha época, né? Mais velho que eu, mas... Enfim. Sim, aí tem... Aqui em casa tinha uma sacola de DVD. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, rebola isso no mato. Mas nem vou mais isso. Não tem mais nem onde colocar para ver, né? Você não vende mais nenhum aparelhos. Só para terminar a aula, vamos ver o lado da oferta. Outra pessoa, só para a gente terminar, e na próxima aula a gente vê os cálculos. O lado da oferta. A gente viu o lado da demanda, agora vamos ver o lado da oferta. Só para a gente concluir. Aí, quando for na aula passada, a gente resgata essas leis e vê a questão dos cálculos. Eu posso? Pode. A teoria da oferta muda o foco da análise, pois o vendedor vai ao mercado com a meta de obter o maior lucro possível. O vendedor, uma empresa, depara-se com uma restrição importante. A produção de bens e serviços requer a utilização de recursos produtivos, e essa quantidade depende do padrão tecnológico utilizado pela firma. A tecnologia de produção nos diz o que a empresa pode fazer. Portanto, o padrão tecnológico acaba se tornando um fator restritivo para a empresa poder produzir, além dos preços dos outros fatores de produção e do próprio preço praticado no mercado. Aí, a lei da oferta. Lei da oferta. Quanto maior o preço de um bem ou serviço, maior será a quantidade ofertada por esse bem ou serviço. Continua? Não, parei só um pouquinho. Veja o seguinte, da lei da demanda para a lei de oferta. Na lei da demanda, quanto maior a demanda, menor será o preço daquele produto. Quanto maior o preço, menor a demanda. Veja que são funções inversas. Já na oferta, a gente tem o seguinte, quanto maior a oferta por um produto, maior o preço será daquele produto. Vejam que elas são funções diretas. Só que vocês podem pensar, ficar um pouco confuso, né? Mas quanto maior a oferta, maior o preço. Mas aí, quando a gente estiver analisando a lei de oferta, a gente está pensando no produtor. Isso. E quando a gente estiver estudando a função de demanda, a gente está falando do consumidor. Então, para o consumidor, quanto maior for o preço daquele produto, menor vai ser a demanda, menor vai ser a procura pelos consumidores daquele produto. Já para o produtor é o seguinte, quanto maior for o preço, mais ele vai querer vender, né? Para o produtor, quanto mais estiver na alta, quanto mais aquele produto tiver alto, mais ele vai querer vender. Essa é a lógica da função de oferta, né? Então, quanto maior a oferta, maior o preço. Pode falar, Guilherme. Professor, mas seguindo o que o senhor falou sobre os produtores, quando um negócio está com o pessoal, que eles quererem vender mais, mas isso não faria o preço baixar por eles estarem produzindo muito? Sim, mas o que a gente está analisando é a oferta em si. É o desejo de ofertar. Quanto maior o preço, maior vai ser a oferta. É lógico que quanto você aumenta de forma geral a oferta de um determinado bem, tende a reduzir o preço, porque você tem alta oferta, né? Se tem muito daquilo no mercado, o preço tende a reduzir. Mas é no sentido da oferta em si daquele produto para o produtor, né? Quanto maior for o preço, mais ele vai querer vender, mais disponibilizado aquele produto. Então, a gente está olhando para o produtor de um modo mais individual. A gente não está analisando a questão da oferta em si dos bens. É lógico que quanto mais você tem a oferta de um determinado produto, né, no mercado,
vai cair o preço, né? A gente vai ver melhor sobre isso em aulas na próxima aula, tá bom? Aí quem estava lendo, acho que era a Maria Eduarda, né? Era? Só concluir essa página. Isso. Ok. Podemos definir a oferta como a quantidade de um bem ou serviço que os produtores, vendedores, desejam produzir, vender, para cada nível de preço. Notamos novamente que a oferta, assim como a demanda, é um desejo, uma aspiração. Assim, quantidade ofertada de um bem ou serviço refere-se à quantidade que os vendedores querem e podem vender. Dessa forma, existe uma associação de comportamento dos preços com o nível de quantidade ofertada. A quantidade ofertada aumenta à medida que o preço aumenta e cai quando o preço se reduz. Logo, a quantidade ofertada está positivamente relacionada com o preço do bem e serviço. Se o preço do milho negociado no mercado aumenta e o custo unitário de produção de uma saca de milho não muda, é de se esperar que um produtor tende a aumentar a quantidade produzida para vender mais a um preço maior. Como sabemos e assumimos nos pressupostos, um vendedor quer sempre maximizar seus lucros. Isso implica em vender o máximo possível, enquanto o preço do produto for superior ao custo adicional de produzi-lo. A relação positiva entre preço e quantidade ofertada pode ser representada pelo gráfico abaixo. Obrigado, Eduardo. Aí ele dá o gráfico, né? Que é exatamente esse. Quanto maior, ele dá o exemplo aqui. Então, assim, quanto maior, né? Ele explica aqui, a quantidade ofertada aumenta à medida que o preço aumenta e cai quando o preço se reduz. Logo, a quantidade ofertada está positivamente relacionada com o preço do bem e serviço. Gente, na próxima aula eu vou explicar melhor sobre isso, né? Porque a gente já deu o tempo. E aí eu vou explicar melhor isso daqui na próxima aula. Aí eu vou explicar sobre o preço de equilíbrio. E aí a gente entra na parte que eu mais gosto dessa disciplina, que é a questão dos cálculos, tá bom? Mas aí eu vou deixar vocês com um pequeno exercício. Deixa eu ver aqui qual é. Eu acho que essa atividade aqui, 4. Fazer até a 3, é a 4. Pronto, essa daqui. Na 4, vocês vão traçar um pequeno comentário falando sobre a validade das características de um mercado perfeitamente competitivo quando comparado com os mercados que vemos no dia a dia. Então, aqui, vocês vão analisar o seguinte, como é que vocês vão fazer essa questão? Vocês vão analisar essas características que a gente viu. Cadê? No começo da aula, que foram as características, não é desse PDF aqui, não, é desse. Do 4. As características de um mercado perfeitamente competitivo, que são essas daqui, Um número muito grande de vendedores e compradores, né? Cada agente não pode influenciar, os produtos negociados nos mercados são homogêneos e cada vendedor escolhe o preço e quantidade. Então, vocês vão falar sobre essas validades dessas características frente aos mercados que a gente tem atualmente, ou seja, frente aos monopólios, oligopólios, monopsônios e oligopsônios que a gente tem no mercado. Então, vocês vão falar se realmente essas características da concorrência perfeita, se elas têm validade, se realmente elas acontecem, né? Então, vocês vão falar exatamente como é que acontece ou não, justamente dando como exemplo esses outros mercados, que são o monopólio, oligopólio, né? Monopsônio e oligopsônio. Essa é a primeira questão. Aí, a segunda questão, vocês vão falar um pouco mais sobre o PIB per capita, o IDH e o coeficiente de Gini. Aqui eu só quero que vocês realmente pesquisem mais sobre o que é cada indicador. Isso que a gente viu na aula passada, tá bom? E aí, aqui vocês vão pesquisar sobre o perfil municipal dos municípios de Icó e Oroz.
Eu vou disponibilizar aquela página que a gente estava vendo, enquanto eu não boto os PDF. Aí vocês vão pesquisando aqui, ó. Vou deixar o site do IPES, desse daqui. Aí vocês vão digitar o município de Code-Oroz e vão pesquisar esses aspectos aqui, ó. O PIB, tem lá, vocês vão encontrar o total do PIB. Eu quero só que você diga, quero só que vocês comparem. Pega os valores lá, vocês vão pesquisar. Vocês colocam, eu coloquei aqui no ano 2016, mas vocês podem pegar o que for mais recente. Do PIB, PIB per capita. Aí eu acho que lá tem o per capita, mas se não tiver, você pega o dado e divide pelo total de habitantes. Mas eu acho que lá tem o PIB per capita. O IDH e o Índice de Desenvolvimento Municipal. Pronto, são essas 3 perguntas. Aí como vocês vão ter aula agora, se vocês quiserem, tem uma atividade do PIB na 3, deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu retiro. Deixa eu ver aqui como é essa 3. É na economia, uma dessas matérias da economia. Que fala sobre o produto interno bruto. Mas é só o PIB mesmo. A taxa de desemprego, inflação, deflação. Eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Mostrar. Deixa eu editar aqui as configurações da atividade. Aqui vocês vão, PIB per capita, IDH e coeficiente de Gini. Aqui vocês vão pesquisar, mas é o PIB dos municípios de Code-Oroz. Deixa eu botar o site. Deixa eu ver. Eu acho que o mais recente é 2020. Vocês olhem, o mais recente. Foi 19 ou 2020. Vou colocar aqui o site para vocês pesquisarem. Mas aí, se vocês não acharem, eu vou disponibilizar o PDF depois, tá bom? Eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem essa atividade. Vai ficar, deixa eu ver aqui, quando é que vai ficar. Hoje é 30, né? 30 de agosto. Ó, eu vou dar para vocês até o dia... Pronto, até o dia... Não, tem que ser até o dia 21, porque essa semana não vai ter aula, né? Vou dar até o dia 21. Dia 21 não, dia 20, né? Que é uma segunda-feira. Vou dar até o dia 20 de setembro. Vocês têm aí 20 dias para fazer. Mas aí não deixa acumular não, tá bom? Porque depois vai vir mais atividades. É dia 20 ou dia 21? Dia 20 é um dia de domingo, é? Ah, porque ali tava 2020. Não, tá errado aqui. É dia 20 mesmo. É porque ali tava 2020. 2021. Eu vou tirar esse negócio do PDF, porque muita gente tava tendo dificuldade. Pronto, tá lá. Se vocês quiserem acessar a plataforma e já quiserem fazer, tá disponível. Vou botar aqui a frequência para vocês irem assinando. E tirar o print.